TV Câmara, a TV do povo de Natal. Fala galera, muito boa tarde, estamos ao vivo, começando mais um Câmara Esportiva, hoje, sexta-feira, né minha gente, sextou, semana passou, ó, voando, como é que você tá? Tá tudo beleza, tudo tranquilo, tudo na paz? Espero que sim, já se acomoda aí no sofá da casa, onde você estiver, porque a gente vai projetar os confrontos da Série D, o ABC encarando o Laguna no Frasqueirão, o América jogando fora de casa contra o Central de Caruaru. O que esperar dos nossos times? O que esperar? Falar um pouco também sobre futebol a nível nacional, os times aí na Libertadores da América, né, na Sul-Americana. Hoje com o nosso comentarista Jefferson Bezerra, toda sexta-feira. Muito boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Hugo Fernandes. Boa tarde a você que nos acompanha aqui em mais uma edição do Câmara Esportiva. Final de semana recheado. Para os clubes potiguares, né? Os dois, o Brasileirão aí, final de semana, chegando com o Brasileirão. Pois é, bom, vamos fazer o seguinte, a gente está com um pequeno probleminha no áudio, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente, restabelecido o áudio, a gente volta com Câmara Esportiva. Neste momento, muitos adolescentes estão passando por um período difícil. Talvez o seu filho ou sua filha seja um deles. Por isso, pais ou responsáveis estejam atentos e, sobretudo, sejam o suporte que eles precisam. Busquem o diálogo com interesse genuíno. Fiquem por dentro do que acontece no mundo digital e, se necessário, ofereça ajuda psicológica. Adolescência. Acompanhe, compreenda, acolha. Uma campanha Assembleia Legislativa do RN. Esse é o Fernando, 32 anos, jornalista, escritor, digital influencer, adora viajar e vive a vida intensamente. Mas ainda bem pequeno, ele foi diagnosticado com retinoblastoma. Os principais sinais: mancha branca no olho, estrabismo e alteração visual. Procure um médico. E não esquece do Fernando, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. Fala galera, de volta com Câmara Esportiva. Vamos dar prosseguimento ao programa. Jefferson está aqui arrumando. Jefferson, pode sentar, meu amigão. Estamos ao vivo, ajustando aqui o microfone. Jefferson, vamos lá. O que esperar desse confronto do ABC contra o Laguna? O ABC que vem da vitória acachapante contra o América, 3-0, caberia mais. E o Laguna estreando com um empate na Série D, jogo no estádio Frasqueirão, que é a casa do ABC, Jefferson. Essa é a grande dúvida, Hugo Fernandes, né? A grande dúvida que o torcedor ABCdista espera, né? A gente não sabe como é que o ABC vai reagir depois dessa vitória eletrizante diante da equipe do América, né? O ABC que agora joga sobre os seus domínios, tem mais uma chance, né, de iniciar aí a sua caminhada na Série D para buscar o acesso à classificação, né? O técnico do ABC tem trabalhado, né? tem mostrado algumas formas de jogar, mas o que me chamou a atenção foi justamente a postura do ABC, né? Principalmente no jogo contra o América, né? Uma escalação já parecida com o que o Gilmar havia iniciado contra a equipe do Ceará na estreia da Copa do Nordeste. Então eu acredito que a grande expectativa é essa, né? Saber se essa postura, né, de uma equipe mais organizada, de uma equipe mais comportada taticamente, se ela vai se prevalecer diante do Laguna, né, um adversário que na teoria é um adversário inferior à equipe do ABC. A ABC joga em casa com o apoio da sua torcida, então a gente vive essa expectativa de como será esse ABC diante da equipe do Laguna. E essa situação, Jefferson, do Edson, volante do ABC, é um jogador que é veterano, que tem uma identificação, porque começou no ABC, rodou bastante Fluminense, Bahia, futebol até a nível internacional, chegando
provavelmente não terá condição de jogo. Sentiu um problema muscular na partida contra o América, mas o Jonathan o substituiu muito bem. Caso o Edson realmente não tenha condição de jogo, é um desfalque pesado ou não, o ABC pode ali mandar bem na partida mesmo sem o Edson. O Edson retorna para o ABC com esse status de ídolo, né? De um jogador formado no clube, um jogador já veterano, com passagens por diversos clubes, né? Com essa experiência. Só que o Edson sempre foi esse jogador físico, né? Aquele jogador bem físico, aquele jogador de pegada, de poder de marcação, né? De ser primeiro volante mesmo. Ele nunca foi esse jogador tão técnico assim como às vezes o torcedor acha que ele vai atuar. Então eu acredito que para o ABC atual, ele pode ser sim um desfalque, em virtude do elenco do ABC, né? O ABC não tem esse segundo volante hoje de marcação, né? Ou seja, um substituto à altura do Edson, para ser esse segundo volante de cão de guarda, digamos assim, né? O Joseph não é esse cão de guarda, o próprio Handerson também não é esse cão de guarda, pelo que a gente acompanha. Então, eu acredito que se ele não atuar, pode ser sim considerado um desfalque em virtude do que é hoje o ABC, a necessidade de jogadores experientes para tentar aí, né, manter essa imposição tática do Vaguinho Dias. Agora o Laguna, time vegano, né, que joga de rosa, é uma equipe que no ano passado foi semifinalista do Campeonato Potiguar. Se esperava mais do Laguna neste ano, né, Jefferson? Acabou se classificando na Bacia das Almas para as quartas de final, não conseguiu avançar para a semifinal e por pouco não foi até rebaixada. Acabou ali flertando com o rebaixamento. Claro, devido à campanha do ano passado, se garantiu como um dos representantes do estado da Série D do Campeonato Nacional. O que é que mudou nesse Laguna para que a gente percebe que houve realmente uma queda de rendimento em relação a 2025, Jefferson? A gente não acompanha assim de perto, a gente não vive o Laguna, né? Pelo que a gente está comentando aqui, o Laguna começou bem, né? Disputando um campeonato estadual, fez uma boa campanha, né? Obteve aí a sua classificação para a Série D. Tinha o Bill, né? Tinha o Bill, né? Tem alguns jogadores experientes como o Bill. Mas esse investimento inicial que foi feito, a gente não pôde ver nessa temporada, né? Não é à toa que a gente acompanha o elenco do Laguna, você tem pouquíssimos jogadores ali conhecidos, como é o caso do Erivelton, tem até jogado bem, né? Tem feito boas partidas, tem fez alguns o gol. Remanescentes, né? Tem o Noninha, tem o Varolo saiu, que era um grande jogador do ano passado, o canhoto João Varolo, né? Mas algumas peças permaneceram ali, mas me parece que o Bill, o Varolo, né? Esses caras aí faziam mais a diferença. Talvez as peças de reposição que vieram para esse ano não estejam à altura. Verdade, como eu falei, faltou investimento, né? Faltou contratar mais jogadores para tentar deixar uma base para essa equipe. Então eu acredito que com um futebol cada vez mais caro, né? Não só o seu produto, mas enfim, também a sua gestão esportiva, o Laguna tem sentido isso, mas empatou, né? Empatou na sua estreia, jogando aqui em seus domínios, no Frasqueirão, não é o seu estádio, mas é o seu domínio, né? Já que ele está em solo potiguar. Mas acredito que é isso. Não fez investimento e agora vai ter que disputar aí a principal competição com o que tem, até o momento. Vamos ver, são 4 vagas, né? Seria muito bacana se das 4 vagas, 3 fossem preenchidas por times norte rio-grandenses, ABC, América e o Laguna. Agora, já que estamos falando do ABC, o jogo será realizado no estádio Frasqueirão, viu? Igão está por ali. A gente ia iniciar com o América, mas a gente tem uma imagem, né, Igão, que viralizou, está na agulha aí, como que está o círculo central. Veja só, Jefferson Bezerra, o absurdo, o círculo central do campo anexo ali do estádio Frasqueirão, Maria Lamas Farache. Parece que um menino de 5 anos contornou ali o círculo, né, central. E pega mal, né, Jefferson? Porque a galera leva na brincadeira, debocha do ABC. Tipo, para o nosso futebol, o ABC é um dos grandes do nosso futebol. Ter um círculo central tão defeituoso desse aí, isso é algo básico. Pega mal, né, Jefferson? A gente não sabe em que circunstâncias esse profissional que cuida aí da listagem dos campos do ABC, né, é o Frasqueirão, e tem mais esse campo
Né? Para quem não conhece, esse campo é o campo anexo, é o campo do centro de treinamento do ABC, né? O CT Abílio, o CT Alberi Ferreira de Massa, né? Antiga Vila Olímpica. O torcedor mais antigo do ABC sabe que esse campo pertence à antiga Vila Olímpica, assim denominava o CT do ABC, e hoje se chama CT Alberi Ferreira de Matos. Então a gente não sabe em que circunstâncias esse profissional, essa pessoa, conseguiu aí fazer, não é nem para chamar de círculo, né? Porque isso não é um círculo. Então a gente não sabe, e o torcedor, que não tem nada a ver com isso, às vezes acaba fotografando e vai para as redes sociais que são esse universo, né, de mídia, esse universo de entretenimento. Não, os americanos estão caindo em cima, né? Foi um prato cheio para os americanos que estão zombando, mas não é uma zombaria em vão. Não vai atrapalhar o andamento do treinamento. Não atrapalha o andamento do treinamento, é um campo de treino, tal, pá. A dinâmica é a mesma, não está perfeito o ciclo, tal. Mas ficou feio, Jefferson. Passa um ar de desleixo, de que não é cuidado o gramado, sabe? Não o gramado, mas não é o gramado mesmo, né? Porque uma demarcação ela tem que ser feita de forma perfeita. Até em campo amador, lá no Magelão, lá o Formigão, né? Igão, lá no Formigão, o círculo central é assim, Igão? Não é normal, né? O círculo perfeito. Então, uma equipe do peso, do tamanho do ABC, a diretoria tem que se prontificar em relação a isso e ajustar imediatamente, porque pega muito mal. E reflete até na gestão. O pessoal já olha e já joga para a diretoria. E você falou de gestão, isso é função do gerente de futebol, né? Isso, se não me engano, isso é função do gerente de futebol, fiscalizar os campos, né? Respinga lá. Ver o que é que está acontecendo ali, se a rede está furada, enfim. Não sei se o ABC hoje tem essa função, mas essa é a função do gerente de futebol, sim. Cuidar dos campos, cuidar dos jogadores, da logística, enfim. Já temos hoje, Pedro Neto hoje não pôde vir, nosso parceiro aqui, o comentarista, o Rio Grande do Norte hoje já está muito mal posicionado no ranking aqui das equipes do Nordeste, né? Então, se cria essa ideia de amadorismo, de que o futebol do Rio Grande do Norte está ultrapassado, né? E a partir do momento que um dos principais clubes tem lá esse círculo central do gramado, a roda gigante do gramado, como que dessa maneira assim, infantilizada, né? Toda torta, pega muito mal. Mas vamos virar a página. Jefferson, você que está em casa nos acompanhando ao vivo aqui no sinal da TV Câmara Natal, falar do América, antes da gente destrinchar esse jogo que será tão importante do América contra o Central, a gente tem uma entrevista aí com o Renan Bragança, paredão do Alvirrubro, vamos acompanhar. A nossa chave já virou quando acabou o jogo ali. Claro que a gente ficou muito triste de ter perdido o clássico. A gente sabe que independente do se vale ou se não vale título, clássico é clássico. A gente não pode jogar do jeito que a gente jogou, a gente tem consciência disso. Mas o torcedor não precisa se preocupar que a gente vai estar de salto alto, porque a gente via 16 jogos de invencibilidade, que a gente achou que a gente ia ganhar de qualquer jeito. Lógico que a gente entrou desconcentrado, todo mundo viu que a gente estava irreconhecível, mas o que passou, passou. A gente trabalha muito, a gente trabalha para manter o máximo a nossa invencibilidade, mas futebol a gente sabe como é que é, né? E infelizmente nós perdemos essa invencibilidade no clássico, no jogo a gente já não queria perder, mas já virou a chave, já estamos no nosso foco principal, que é a Série D. Não desmerecendo também a Copa do Nordeste, a Copa do Nordeste é muito importante para nós, onde o América já foi campeão, onde o América é grande no Nordeste, né? O América é conhecido em todo o Nordeste, em todo o Brasil, e é uma das potências do futebol nordestino. E claro que a gente dá importância também, mas o nosso foco principal, todo mundo sabe, a gente principalmente sabe que nosso foco principal é a Série D. Vamos jogar agora em Caruaru, segundo jogo, contra uma equipe que é muito difícil enfrentar lá, no estádio deles, até sem a torcida deles, no estádio deles, a atmosfera deles lá, a energia deles, eles que vieram agora estão, acho que, menos de 2 meses trabalhando, né? Para eles é um começo de temporada ainda, mas é uma equipe que está descansada também.
A gente que vem num calendário cheio, de ter que estar virando a chave toda hora, como tu falou. Para nós a gente está com um pouco de ritmo, mas também nos desgasta bastante, mas o nosso grupo é focado, a gente se alimenta bem, a gente dorme, a gente descansa, a gente faz o recovery, a gente tem todo o suporte para estar descansado em cada jogo, e nesse dia não vai ser diferente, a gente vai estar descansado, e claro, com a postura muito diferente do que foi o clássico. Aí a palavra do Renan Bragança, diria que hoje o principal pilar do América nessa partida contra o ABC, se não é ele fazendo aquelas intervenções em chutes do Alisson e de outros jogadores do ABC, o placar de 3-0 seria ainda mais elástico, né, Jefferson? Com certeza, né? O Renan Bragança, a gente estava falando em off aqui, talvez hoje o principal nome do América nesses últimos 2, 3 anos, né? Tem também a figura do Souza, mas só que o Souza caiu muito de rendimento, isso já desde o final da temporada passada, né? O Souza não está bem, e precisa se avaliar a questão física, todo o contexto que envolve o jogador. Mas hoje ele e o Renan Bragança são, para mim, os dois principais nomes hoje dessa equipe do América. Em relação a nome, em relação a peso, né? De fato, Souza, Renan Bragança. Agora, em relação à performance, Jefferson, em relação a rendimento, Souza merece ainda ser titular ou não? Você acha que ele já deveria estar esquentando um banco? Qual a tua avaliação? Se a gente olhar para o elenco e justamente para o banco, eu não consigo enxergar um jogador à altura do Souza para colocá-lo no banco. É porque, vamos lá. O América joga com o Judson ou o Copete. Porém, a única vez que eles entraram juntos, Judson com o Copete, o time ficou com mais pegada na marcação. Ficou mais seguro. E aí você tem o Alexandre Aruá, que também joga um pouco mais à frente ali, como terceiro homem. Se você coloca o Souza, você teria de abrir mão ou do Alisson Tadeu ou do Cassiano, que vem muito bem nessas últimas partidas. Houve uma crescente ali do Cassiano. Então, assim, vamos supor que o Ranieri perceba que para dar mais segurança ao time, é necessário entrar com os dois volantes, Copete e o Judson. E aí ele teria de optar ou pelo Aruá ou pelo Souza, porque nenhum dos dois tem a característica de jogar um pouco mais aberto. O que é que você pensa a respeito? O Souza é aquele jogador que controla o jogo, né? É aquele jogador construtor, né? Aquele jogador que pega a bola e sabe aonde vai colocar a bola, que cobra uma falta, que cobra um escanteio. E ele pode jogar de segundo e terceiro homem de meio campo, como você acabou de falar. Eu acredito que hoje, apesar dele estar com essa performance física bem abaixo, né? Esse rendimento não tem gerado bons frutos, mas eu ainda não consigo enxergar ele ainda fora desse time, mesmo com esses jogadores em alta aí, né? O Aruá, o próprio Cassiano, que joga mais à frente, o próprio Copete, que não está jogando, né? Mas enfim, eu acredito que o Souza ainda tem bastante crédito nessa equipe do América, em virtude desse contexto que a gente já analisou. E claro, vai depender muito de como o Ranieri monta a equipe em virtude do adversário, se entra com dois volantes, se entra com 3 homens no meio. Mas eu acredito que o Souza ainda é esse cara para estar ali controlando, para estar construindo jogos, né, construindo jogadas ali naquele meio do meio campo do América. O América não fica muito vulnerável só com o Judson ou só com o Copete? Por exemplo, contra o ABC agora, no meio de semana, tanto o Aruá quanto o Souza não deram esse suporte defensivo e o Judson ficou muito sobrecarregado. E em outras partidas, apesar do América não ter perdido, né, vinha de uma invencibilidade, o Copete sentia essa dificuldade, porque o Aruá e o Souza não dão esse suporte defensivo ali junto a ele na sobrecarga das ações ofensivas. Isso depende muito da dinâmica do jogo e também do perfil de cada jogador, né? Quando joga o Judson e o Copete, eu já acredito que a equipe está um pouco mais respaldada defensivamente. Quando joga somente o Judson e o Souza, aí de fato a equipe sente bastante. Mas se a gente analisar nesse último jogo, o Souza pouco passou do meio de campo, se a gente analisar toda a partida, o que foi a partida. Mas no momento sem bola, o Souza não estava colaborando tanto, né? Trotando em campo. O próprio Aruá, que é mais jovem, também trotando em campo. Ele estava jogando mais, às vezes fazia função até como primeiro volante ali, o Souza, nesse jogo. Na saída de bola ali, para ver se ele conseguia
ter o espaço de fazer o que ele faz de melhor, que é o quê? Essa transição, nessa bola longa, inversão de um lado para o outro, que realmente ele é espetacular, o passe longo dele, a bola parada do Souza também. Mas aí a gente, e a gente volta para o jogo e a gente vai avaliar que a equipe do América também, como um todo, não foi bem, e isso acabou comprometendo todos os setores. Mas claro, o Raniel está ali todos os dias, eu acredito que ele deve saber o que é melhor para o América, mas hoje ainda eu acho que o Souza, não sei se ele está tendo algum problema físico, se ele está com algum condicionamento bem abaixo, mas eu acredito que ele ainda hoje, o jogo do América perpassa muito por ele. Vamos falar de Taça Libertadores da América, porque ontem, no meu entendimento, o campeão deste ano estreou. O campeão da Libertadores, edição 2026, no meu entendimento, estreou ontem. E com vitória. Igão tá por ali no aquário? Tá ouvindo, Igão? Campeão estreou ontem com vitória, com estreia também do novo comandante, o Fernando Diniz. Gols do Kaique e também do Yuri Alberto, 2-0 para o gigante Corinthians, bicampeão mundial. Que estreia maravilhosa do Fernando Diniz, e tem que respeitar a camisa pesadíssima do Corinthians, né, Jefferson? Uma estreia com a cara ali do Diniz, né? Ele foi muito o que era a partida, não tirando o mérito do Corinthians, mas um adversário fragilizado, né? O Platense é uma equipe de terceira prateleira do futebol argentino, mas o Diniz montou a equipe, 4 homens no meio de campo, né? Apenas o Yuri Alberto e o Rian, que acabou fazendo um gol ali à frente, e praticamente 4 homens ali, uma linha de 4 no meio de campo, né? O Bidon, o André, o Ranielli, e o Garro apenas sendo aquele cara ali para criar, mas às vezes voltando ali, fazendo essa linha de 4. E o Corinthians foi feliz, né? Pegou 2 bolas ali, o Garro foi bem na partida, o Garro ontem, diga-se de passagem, jogou muito bem. E isso é estreia, né? Libertadores, o que vale fora de casa é a vitória, não é contexto. Seria impossível o Corinthians ganhar a Libertadores? Eu falei aqui, confesso que mais para provocar o nosso diretor aqui de imagens, que fica ali no corte, Migão, que é corintiano fanático. Ultimamente... Eu confesso que eu não acredito, né? Aqui falando seriamente, não acredito no título do Corinthians. Porém, pelo peso, pela grandeza do Corinthians, você não pode também desprezar, né? Não, verdade. Ultimamente você não tem errado suas previsões, né? Você falou que o Flamengo seria campeão da Libertadores e do Brasileiro, foi campeão, né? Mas o Libertadores é mata-mata, né? Não importa se você terminou em primeiro ou segundo no grupo, se você teve a melhor campanha geral, isso não tem vantagem nenhuma. Esse negócio de mandar segundo jogo em casa. Não, os dois últimos campeões, Botafogo em 24 e Flamengo em ano passado, 25, se classificaram na segunda colocação, tendo de decidir fora. E o Palmeiras está desde 2018, aí, se eu não me engano, né? De 2018 para cá, 4 edições terminando como melhor campanha geral e não tem ganhado títulos aí, né? Ganhou título em 20 e 21, mas de 21 para cá não ganhou mais título, fez a final ano passado com o Flamengo, né? Teve lá aquelas circunstâncias lá daquela entrada criminosa do Pulgar, né? Falei aqui no programa anterior, na sexta-feira, que o jogo poderia ter sido decidido em um detalhe, em uma expulsão poderia mudar todo um jogo em uma final, mas infelizmente o VAR estava com problema de vista naquela partida. E o Flamengo lá vem você. E o Flamengo sagrou-se campeão. Lá vem ele falar em VAR, né? Você quer um balde, Quer um balde, para trazer um balde para você com esse chororô? Chororô, rapaz, falando aqui que o Pulgar devia ter sido expulso na final da Libertadores passada. Aí neste ano já está também de chororô. O Flamengo ganhou na bola do Cuscos. Na bola. Você tá de na bola. Aquele lance do impedimento lá, muito bem assinalado. Tava uns 3 metros na frente o jogador do Cuscos, rapaz. E o Plata pegou de raspão ali no jogador do time peruano. E para sorte do Flamengo e do Cusco também, o Pulgar não estava jogando, né? Imagina se o Pulgar estivesse jogando, de repente aquela perna do jogador ali poderia já não existir mais, o jogador poderia ter eu me surpreendi até com a expulsão do Pulgar contra o Red Bull Bragantino, né? Porque todo jogo bate uma barbaridade, nunca tinha sido... Eu não me recordava de uma expulsão do Pulgar, né? Uma cotovelada sem bola no jogador do Bragantino, né? Não, mas todo jogo ele protagoniza uma ação violentíssima. É um jogador que tem um histórico violento, o Pulgar, não só do Flamengo, né? Pelos clubes que ele passou.
mas infelizmente a gente não sabe que critério adota a arbitragem brasileira, né? Não sei se alguns andam com camisa de clube por debaixo do uniforme, enfim. Você acredita que o Flamengo é favorecido, Jefferson? Não acredito que seja favorecido. Não acredito que seja favorecido, mas falta muito critério, né? Ano passado, não estou aqui chorando nem nada, mas o jogo contra o Palmeiras pelo Brasileirão, segundo o jogo da volta, lá no Maracanã, aquele empurrão do Jorginho em cima do Gustavo Gomes, eu acredito que até uma criança, se tivesse apitando a partida, ele marcaria pênalti. Inclusive, o mesmo árbitro apitou uma falta igual, o mesmo árbitro que estava naquela partida apitou uma falta igual em um lance do jogo Botafogo e Mirassol. Anulou o gol do Tiquinho Soares. Era o árbitro, já que a gente está falando da arbitragem, o árbitro daquela partida era o icônico Wilton Pereira Sampaio, que infelizmente vai ser mais um brasileiro, vai apitar mais uma Copa do Mundo, né? Ele está entre os 3 árbitros, Rafael Claus, que é bom árbitro, o Ramon Abel Abato, também que é bom árbitro, mas o Wilton Pereira Sampaio, a gente não consegue entender que critério é utilizado na CBF, e ele vai, infelizmente, apitar mais uma Copa do Mundo. O Wilton Pereira Sampaio, na minha concepção, um dos piores árbitros que eu já vi no futebol brasileiro. Mas só para encerrar, naquele jogo fatídico lá, 3-2 Flamengo, em cima do Palmeiras, aquele empurrão claro do Jorginho em cima do Gustavo Gomes, o árbitro do VAR era o ex-árbitro aqui da Federação Potiguar, que está hoje na e Federação foi Goiana. Melhor VAR do brasileiro. E eu tive o desprazer de assistir uma entrevista do Caio Max, ele foi questionado, né, ele está processando o Marcos Assunção, ex-volante, e o Marcos Assunção afirmou que ele estava apitando com a camisa do Flamengo por baixo, e o Caio Max disse que é passível de erro, que ele não tinha naquele momento enxergado um pênalti ali. Se ele não enxergou um pênalti, realmente ele está com muito problema de visão, ele deveria frequentar um oftalmologista aí para buscar mais aptidão oftalmológica. Eu que cresci ali em Cidade Satélite, nas Serras, a gente conhece muito bem o Caio Max, gente da melhor qualidade, e a gente sabe também o time aí, os times, né, que ele torcia na época que não era árbitro. Hoje é um profissional da melhor qualidade. Está na Federação Goiana de Futebol, né? Federação Goiana de Futebol. Jefferson, brigadão, meu irmão, toda sexta-feira conosco. Tamo junto. Eu que agradeço o Hugo Fernandes, agradeço a toda a equipe da TV Câmara, né? Igão está lá no Aquário, Vavá, Joãozinho Laranjal, Paraibano Cláudio, né? Sidão, que foi para o culto também, está aguardando esse momento o Pedro Neto. Pedro Neto vai encontrar com o Sidão lá na Catedral. Então, e o balde está providenciando o balde aí para quando você chorar? Não. Tem um balde aí? Isso aí não vai acontecer. Apesar de eu ser um palmeirense, digamos, eu sou realista, né? Realista. Critico o Abel Ferreira, acho que ele já deveria ter saído do Palmeiras. Deveria ter saído do Palmeiras, mas enfim, não cabe a mim, não sou gestor esportivo. Desejar um ótimo final de semana repleto de futebol Portugal para as equipes, repleto de muita saúde, paz e proteção para todos nós. Pois é, muito obrigado a você que nos acompanha diariamente, ou que está acompanhando apenas hoje, né? Fica acompanhando direto, né? Agradecer ao Edimateia, Luiz Omar, grande Flavinho, Márcio, lá do bairro de Candelária, Márcio Silva, toda essa rapaziada esperta, Francisco de Parnamirim, o Albeci, toda a galera que está sempre acompanhando aí o Câmara Esportivo. Um ótimo final de semana, fica com Deus, nos reencontramos, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, sempre a partir de 1h20 da tarde. Até lá.